Olá, nós estamos aqui com esse vídeo, um vídeo curto, no qual nós respondemos as perguntas que vocês deixam aqui. Normalmente nós selecionamos uma pergunta que ela é bastante frequente, que várias pessoas deixam aquela mesma pergunta. Então esse vídeo responde a muitas pessoas. Nós vamos falar mais uma vez de medicamento. Qual é o medicamento correto? Quando começar? Qual a dose ideal? Quando mudar e quando parar? A dúvida quanto a medicamentos na doença de Alzheimer é muito grande. Muitas pessoas ficam aflitas, muitos familiares ficam aflitos. Por quê? Porque tem dúvidas quanto à medicação. A doença de Alzheimer é uma doença crônica, ela é progressiva. Por ser crônica, por ser progressiva, não existe assim um medicamento que cura. A cura definitiva não existe através de medicamentos. O que existe são medicamentos para retardar a evolução da doença, minimizar os sintomas. Existem medicamentos para tratar sintomas específicos da doença. Mas uma coisa nós vamos adiantar. Os medicamentos para a doença de Alzheimer, eles são de prescrição médica e de retenção de receita. Não existe recomendação de amigas, não existe você ir no balcão da farmácia e pedir um remédio e o balconista lhe vender. Esses remédios são de retenção de receita. Por isso é de responsabilidade do médico. O médico que prescreveu, ele é o responsável por aquilo. E eu sempre digo que o médico bem formado, o médico capacitado, ele pode prescrever um medicamento com a melhor das boas intenções. Agora, esse medicamento pode dar certo e pode não dar certo. Pode ter efeitos colaterais para um, não ter para outros. O remédio tem um efeito excelente, para outro tem pouco efeito, e para outros o remédio, além de não fazer efeito, tem efeitos colaterais. Então nós vamos falar para vocês que nós temos uma categoria de medicamentos que são específicos para o Alzheimer, que são os inibidores da colinesterase, representado pela rivastigmina, pela donepezila e pela galantamina. O importante é começar o mais cedo possível, ter um diagnóstico precoce da doença de Alzheimer para poder iniciar o quanto antes, o mais precoce possível. Qual é o melhor? Os estudos mostram que a eficácia terapêutica, quer dizer, a resposta do medicamento, elas são semelhantes, não é que tem um melhor do que o outro. O que existe, algumas pessoas, por exemplo, não se adapta bem com um, pode adaptar com outro, e tem pessoas que não conseguem tomar nenhum. Nós temos um outro medicamento que é a memantina. A memantina é para ser associado na evolução da doença, não é para começar o tratamento. A memantina é quando esses remédios, que foi começado lá no início bem precoce da doença, já não surtir tanto efeito, nós associamos a memantina para melhorar um pouco o efeito terapêutico e melhorar o tratamento. Então, esses 4 medicamentos, a rivastigmina, a donepezila, a galantamina e a memantina são específicos para o tratamento do Alzheimer. Quando começar o mais precoce possível. A memantina associar no decorrer do tratamento. Quando parar? Quando parar é quando a pessoa já não tiver mais respostas cognitivas. Por exemplo, ela não tem mais interação com as pessoas, ela está totalmente esquecida, ela quase não fala mais, ela tem dificuldades, ela não faz quase nada sozinha, ela depende depende das pessoas para quase todas as atividades. Nessa hora, esse medicamento já não tem mais efeito. E os outros medicamentos? Os outros medicamentos são para tratamentos sintomáticos, tratamento dos sintomas específicos. Por exemplo, se a pessoa tem uma alucinação, ela tem que tomar um remédio para alucinação. Mas, em primeiro lugar, nós sempre falamos, antes de medicamentos, nós temos que proceder o tratamento não medicamentoso.
Em primeiro lugar, oferecer segurança para a pessoa, depois distrair, mudar o foco, enfim, aí depende muito da criatividade, depende muito de paciente para paciente. Tem pacientes que nós conseguimos, por exemplo, numa agitação psicomotora, devolver a ele um pouco mais de tranquilidade, só com medidas não medicamentosas. Geralmente, as alucinações e os delírios só resolve mesmo com medicamentos. É muito difícil nós mudarmos o foco, é muito difícil nós oferecermos segurança, distrair o paciente e ele mudar. A gente consegue até um certo ponto. Agora, qual que é o remédio melhor para isso? Primeiro, cada paciente tem um perfil. Tem alguns medicamentos, por exemplo, se o paciente é cardiopata, ele tem problema sério de coração, ele não pode tomar. Então, o médico tem que analisar, não é o mesmo para todo mundo. Também depende muito da experiência do médico. Por exemplo, se o médico não tem experiência com determinado medicamento, normalmente ele não passa, porque ele não tem experiência com aquele tipo de medicamento. Isso não é errado, ele tem que prescrever aquilo que ele conhece, aquilo que ele domina, aquilo que ele tem experiência. Então, depende muito também da experiência do médico. Depende muito da aceitação, da tolerabilidade de cada pessoa. Tem pessoas que toleram muito bem o medicamento, tem pessoas que não toleram. Qual é a dosagem ideal? Tem pessoas que respondem uma dose muito baixa, tem pessoas que não respondem uma dose baixa, ela precisa de uma dose alta. Então, o médico, juntamente com a família, tem que ir tateando, tem que ir vendo ali qual que é a dose ideal. Então, o médico e o familiar tem que ter uma relação muito próxima, muito boa, né? O familiar tem que anotar, olha, esse remédio, ele deixou ele mais apático, por exemplo, ou ele melhorou muito pouco. Então, o médico vai observando e vai aumentando a dose. Também quanto a horário, por exemplo, pessoas que têm uma agitação muito grande à tarde, na síndrome crepuscular, por exemplo, esse é apenas um exemplo, não adianta a hora que ele está extremamente agitado dar o remédio, ele vai demorar para sair daquele estado de agitação. Normalmente tem que se dar um pouco antes, para a hora que chegar naquela hora da síndrome crepuscular, que ele manifesta toda aquela agitação, ele já está um pouco mais calmo. Então, o horário depende muito. Tem pessoas que já levanta mal-humorado, que já levanta mais agressivo, então esse paciente precisa de uma dose mais cedo. Tem paciente que desenvolve agitação durante a noite, ele deita, levanta, anda, volta a deitar, volta a levantar. Então, esse paciente tem uma necessidade de tomar um remédio, mas na hora de deitar. Enfim, é muito individual. E qual o remédio? Como nós falamos, depende da experiência do médico, depende do perfil do paciente, depende do bolso ou da disponibilidade de um medicamento. Tem, por exemplo, os antipsicóticos que têm menos efeitos colaterais, mas são extremamente caros. A pessoa não consegue, por exemplo, comprar. Tem medicamentos que têm um pouquinho mais de efeitos colaterais, mas é disponível no SUS, por exemplo. Então, depende muito, né? Qual que eu devo usar? Eu devo usar um faixa preta, né? No caso aí um clonazepam, que é o Rivotril, um alprazolam, por exemplo, ou eu devo usar uma quetiapina, uma olanzapina? Também depende. Normalmente nós damos preferência por esses medicamentos, os neurolépticos, né? Mas tem situação que você também tem que usar outra. E depende muito de paciente para paciente, depende muito do perfil, depende muito da evolução da doença, né? Como não é um remédio específico para Alzheimer, por exemplo, quando você tem um remédio específico para aquilo ali, aquele remédio é certeiro. Agora, esses remédios não são específicos para Alzheimer, ele apenas trata um sintoma. Então, é muito variável. Eu entendo a angústia dos familiares, né? Normalmente eu recebo aqui muitas perguntas, será que se mudar vai melhorar? Primeiro, né, quem deve mudar é o médico assistente. O nosso trabalho aqui é um trabalho educativo, um trabalho de orientação, um trabalho de apoio. Jamais nós podemos trocar ou recomendar um medicamento por redes sociais, que isso não é ético e nós sempre pautamos o nosso trabalho pela ética. Tenha paciência, administre o remédio conforme a orientação do médico, anote, observe seu ente querido depois que deu o medicamento, como que ele vai
estar, como que ele vai se manifestar, né? Observa, né, essa manifestação da pessoa antes e após o medicamento, e sempre tem que ter um retorno para o médico para levar, olha, aconteceu isso, deu certinho, não deu certinho, o que deu, né, para poder trocar, ou aumentar, ou mudar o horário, enfim, a coisa ela é bastante flexível, ela não é uma coisa estática, né? Eu espero ter colaborado com vocês com esse vídeo. Por favor, deixe um like, compartilhe o nosso vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Não deixa de participar das nossas lives. Tira dúvida todos os sábados. Lá na live nós tiramos a dúvida ao vivo. Você deixa lá a sua pergunta e nós respondemos na mesma live, no mesmo dia. Muito obrigado.